Se você tá passando por alguma dificuldade psicológica, eu tô fazendo esse vídeo aqui com todo carinho pra você, tá? Esse ano, inclusive, eu perdi outro amigo por conta do mal do século, que é o mal da nossa era, é o mal da nossa geração, que são pessoas tirando a própria vida. E eu vou aproveitar o que aconteceu com essa jogadora de vôlei que tá aqui atrás de mim para falar sobre essa notícia e abordar esse tema. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para que mais pessoas possam ver esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, a notícia é a seguinte: a jogadora de vôlei Valeuska Moreira de Oliveira morreu na noite dessa última quinta-feira. Ela caiu do 17º andar de um prédio em São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso como suicídio. Ela foi uma grande jogadora de vôlei, tá? Inclusive em 2008 foi medalhista olímpica. Ela estava no seu segundo casamento e ela estava em crise nesse relacionamento justamente por conta de uma síndrome que ela vem apresentando de compulsão em compras. Ela não conseguia parar de gastar dinheiro. Esse problema no relacionamento dela estava tão grave que o marido dela nem participou do enterro. Ela já tinha tentado tirar a própria vida há 3 anos atrás e dessa vez, infelizmente, foi com êxito. Ela caiu na sacada do primeiro andar, do apartamento do primeiro andar, tá? E na sacada do 17º, que é onde ela estava, foi encontrado ali uma garrafa de vinho e uma carta de despedida. Além, é claro, de toda a vida que ela tinha pela frente e perdeu, simplesmente não tem mais, como você imagina que está a família dela nesse momento? Em vista dessa notícia, eu resolvi fazer esse vídeo porque é o seguinte: depois que minha vida, né, se mudou, depois que eu me tornei uma figura pública, ao longo desse trajeto, muitas coisas eu olho e falo, putz, aqui eu devia ter feito diferente, eu me arrependo disso e tal, mas algumas coisas eu olho e falo, ainda bem que eu fiz exatamente desse jeito. E uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito foi um vídeo que eu fiz até de forma despretensiosa, e eu vou contar a história aqui pra vocês. E esse vídeo, várias pessoas, mais do que eu imaginei, chegaram pra mim e falaram, Arthur, putz, por que eu vi tal vídeo seu? Eu melhorei ou eu não fiz uma coisa que eu tava pensando em fazer. Em especial, a primeira vez que me falaram isso foi num bar, num evento que a gente tava fazendo, num happy hour. E eu lembro bem da sensação da pessoa me falar. Eu falei, caramba, meu, poxa, acabei transformando a vida de uma pessoa. Então eu vou contar essa história pra você de novo, de uma forma resumida, e extrapolar um pouco do que eu tava falando naquele vídeo. Em 2013, eu perdi um amigo por conta desse problema, de depressão profunda, tá? E pra mim foi muito marcante, porque ele inclusive falou pros pais que ele ia passar o final de semana na minha casa. E de repente ele fez o que ele fez. E eu sempre pensei, sempre fiquei com esse pensamento na cabeça assim, o que eu falaria pra ele se eu aparecesse no momento em que ele tava fazendo aquilo e eu tivesse uma chance sei lá, de 10 segundos pra falar alguma coisa pra ele? O que eu falaria? E eu sempre pensei o seguinte, eu falaria o seguinte: você não tem o direito de matar o filho dos seus pais, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você tem consciência de que os seus pais te amam, se você ama os seus pais, você já parou pra pensar qual a maior dor que você pode causar neles? A maior dor que você pode causar neles, a maior dor que um ser humano pode sentir, ela não é nem física, ela é uma dor psicológica, justamente de perder um filho. Você acha que os seus pais, ou qualquer pessoa que te ame, merecem sentir a pior dor que um ser humano pode sentir? Portanto, você tem uma responsabilidade, não só com a sua própria vida, mas com a vida das pessoas que te amam, principalmente se forem seus pais. Você não tem o direito de tirar a vida do filho dos seus pais. É isso que eu falaria pra ele. E eu sei que é muito difícil. Eu sei que no momento que você tá agonizando, né, de depressão, uma dor psicológica, isso é muito difícil de pensar, mas você tem de ter força. E uma coisa que eu te digo é, 1, não é frescura, tá? E 2, você não está sozinho. E o que está acontecendo na nossa sociedade? Se você parar para pensar hoje, uma pessoa pobre, ela tem acesso a coisas que nem reis tinham no passado. Se você parar para pensar como era a nossa vida, sei lá, na Idade Média, a vida de um camponês na Idade Média e a vida de uma pessoa pobre hoje, a nossa vida hoje é muito melhor. Só para você, assim, ter com base de comparação, tá? Se você pegar um prato de comida que tem ali tomate, cenoura, alface, arroz, feijão, uma carne, isso é um alimento que nem reis tinham na Idade Média. Se você parar pra pensar no conforto que a gente tem no lar, proteção do frio, proteção do calor, você parar pra pensar e falar, a nossa vida só ficou melhor. Eu vou trazer um dado aqui pra você. Nos Estados Unidos, das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, então eu tô falando das pessoas que são muito pobres nos Estados Unidos, 95% dessas pessoas têm acesso à eletricidade,
água corrente, esgoto, geladeira, fogão e TV a cores. Dessas pessoas, 80% têm acesso a ar-condicionado, aspirador de pó, secadora e celulares. O que eu tô querendo te dizer é, uma vida muito pouco confortável hoje já é uma vida muito confortável se você parar para pensar na história da humanidade até aqui. E por que que a gente se mata tanto? Por que que a gente tira a nossa própria vida com tanta frequência? Esses dados são do Brasil e são assustadores. A cada hora, mais de uma pessoa comete o suicídio. Tá? São quase 2 pessoas por hora. Toda hora que passar no seu dia, alguém tirou a própria vida aqui no Brasil. No mundo, isso acontece a cada 40 segundos. A cada 40 segundos, uma pessoa tirou a própria vida. Para cada pessoa que tentou tirar a própria vida e conseguiu, tem 20 outras que tentaram e não conseguiram. Em 2022, o número desse tipo de morte foi de 16.262, que apresentou um aumento de 12% em relação ao ano anterior, o que dá uma média de 44 por dia. 44 mortes deste tipo todos os dias. Isso eu estou falando somente dos casos mais extremos, mas nós temos também as pessoas que estão doentes da mente, são as doenças da mente. Entre 2017 e 2021, a venda de antidepressivos cresceu 58%. De 2020 a 2022, período da pandemia, a busca por psicólogos e psiquiatras aumentou em 300%. Ou seja, a nossa sociedade está doente. Qual a doença que assola a nossa sociedade? As doenças da mente. Por que que isso está acontecendo? O que que acontece com a gente? E é isso que eu vou te explicar aqui. Nós estamos com uma doença de frustração. Nós vivemos frustrados. E por que que a gente se frustra? O que é a frustração? A frustração é quando a realidade não condiz com a expectativa que a gente tinha da realidade. Ou seja, você cria uma expectativa e a realidade não chega. Então você se frustra. E olha só que interessante. Se você parar para pensar na trajetória do ser humano até aqui, o Homo sapiens está na Terra há aproximadamente 100 mil anos, certo? Durante a esmagadora maioria desse período, nós fomos caçadores-coletores que vivíamos em bandos muito pequenos. Os nossos bandos eram sempre de 50, 100, no máximo ali 150 indivíduos. Ou seja, todo o nosso universo de convívio humano, todas as nossas expectativas do que era um homem forte, um homem bonito, uma mulher bonita, uma mulher atraente, todas essas expectativas de aprovação social, todas elas eram baseadas numa amostragem de 50 a 150 pessoas. Tá? O que acontece no nosso mundo hoje? O oposto. Hoje, quando você entra na internet, você tem acesso às melhores personalidades em tudo aquilo que você para pensar. Se você fala assim, ó, eu quero ser um bom jogador de tênis, você entra na internet, em segundos você tem acesso a jogadores incrivelmente habilidosos. Se você parar para pensar, eu acho que eu sou uma pessoa forte, você entra na internet e você tem acesso a pessoas muito mais fortes que você. Esse é o primeiro motivo da frustração. Segundo ponto muito importante. Quando a gente era um ser humano ali num bando de 50, 150 pessoas, caçadores e coletores, a nossa reputação, ela dizia muito sobre como ia ser a nossa vida. Se você tinha uma reputação naquele bando de ser uma pessoa violenta, de ser uma pessoa não confiável, de ser uma pessoa não atrativa sexualmente, uma pessoa doente, você provavelmente ia ter uma vida muito miserável. Você não conseguiria procriar, você não conseguiria arrumar uma parceira, você não conseguiria os melhores alimentos. Você ia ver o resto da sua vida, tá? Uma vida muito ruim. O que isso gerou evolutivamente nos nossos cérebros? Um medo da reprovação social muito acima do que deveria ser. Ou seja, quando você, você está numa balada, você está com medo de abordar uma garota. Se você tomar um não ali, o que vai acontecer com você? Nada. Muito provavelmente, dali meia hora, você simplesmente vai conhecer outra pessoa. Ou, se você estiver em outra cidade ou numa viagem, você nem vai lembrar daquela pessoa e essa pessoa também, muito provavelmente, nunca mais vai lembrar de você. Mas por que você tem um medo quase de morte disso? Por causa disso. Porque o seu cérebro, ele evoluiu para acreditar que se você passasse um perrengue em termos de reputação naquele bando, a sua vida estaria condenada para sempre. Somando esses dois fatores, um medo absurdo de reprovação social e uma frustração acima do que o nosso cérebro foi programado evolutivamente para sentir, nós temos uma receita perfeita para que mesmo com uma vida confortável, abrigado do frio, abrigado do calor, abrigado das chuvas, com nutrição suficiente, né, com abundância ali de recursos até para você se divertir, você
tem um problema muito grave de ter doenças da mente, porque o seu cérebro não é calibrado para a vida moderna que a gente vive hoje. No meio de tudo isso, tem duas coisas que me deixam até meio nervoso, cara. Eu acho que são duas coisas que atrapalham demais no enfrentamento às doenças da mente. Número 1, as pessoas que se utilizam disso para se vitimizar. Se utilizam de um assunto sério para dizer que qualquer coisa, tô com depressão, estou com ansiedade, estou com TDAH, estou com burnout, estou com isso, estou com aquilo. Isso não é bom. Isso não é bom. Hoje há uma glamorização da fragilidade, uma glamorização da vitimização. E todo mundo quer ser vítima de alguma coisa. Eu quero ser vítima disso porque eu tô com depressão. Isso é muito ruim. Isso é um desrespeito, inclusive, para as pessoas que seriamente têm esse problema. Que verdadeiramente têm esse problema. Que, inclusive, é um problema químico do cérebro. E número 2, desses médicos que saem receitando remédio a qualquer coisa. É o estilo preguiçoso do médico. O cara chega lá pra reclamar, o cara não pergunta do paciente, ele sequer faz uma consulta completa. Tá com problema o quê? Tá com problema pra dormir? Toma esse remédio. Tá com problema pra acordar? Toma esse remédio. Tá um pouco ansioso? Toma esse remédio. Tá com indisposição? Toma esse remédio. Veja só, quantas pessoas você não conhece, vamos ser sincero, que tomam aí Venvance, que tomam Ritalina. Como se fosse, vou tomar aspirina, tô com dor de cabeça, vou tomar um Venvance aqui. Que isso? Que isso? Você quer ver outra coisa que é um veneno pra gente e a gente simplesmente não para pra pensar? Videogame, energético e açúcar. Hoje a gente vive numa sociedade sedentária, as pessoas fazem pouco exercício físico, elas hiperestimulam o seu cérebro com videogame, tacam-lhe energético, café, pré-treino o tempo todo, tá? Açúcar dá com pau. Você acha que isso não vai dar problema? Portanto, eu acho que não vai ter jeito da gente curar o mal do século enquanto a gente não falar de coisas que são até básicas. Você precisa fazer exercício físico, você precisa tomar sol todo dia, você precisa beber água todo dia e você precisa comer direito. Existem os micronutrientes que você precisa para você se concentrar melhor, para você não se sentir triste. O seu cérebro é uma bomba química. Você não vai conseguir se sentir feliz se você não comer salada. Isso aqui é um tema para outro vídeo, mas é isso mesmo. Você tem que comer salada para você se sentir bem, para você se sentir disposto, para você conseguir se concentrar. Você tem que comer peixe, você tem que comer carne, você tem que se alimentar direito. E hoje o que eu vejo, infelizmente, é um monte de pessoa sedentária que não bebe nem água direito, se enche de refrigerante, se enche de energético, um monte de comida de fast food ultraprocessados. E é natural que, infelizmente, a gente tenha as doenças da mente tomando conta da nossa sociedade. Portanto, esse vídeo aqui, cara, é pra, número 1, te dar um senso de responsabilidade. Você não pode matar o filho dos seus pais nunca, jamais pense nisso. Número 2, você não está sozinho. Isso não é uma frescura, isso é uma doença séria e é o mal do nosso século por essas razões que eu acabei de dizer. E número 3, a solução muitas vezes não passa por você ir num médico preguiçoso e o cara te atolar de remédio. Muitas vezes a solução passa por uma transformação no seu estilo de vida. E se você precisar do remédio, porque em casos que você precisa, você tem que tomar. Tome direito. Inclusive na hora de parar de tomar, você tem que parar de tomar do jeito certo. Tá? Eu perdi um amigo, inclusive, que cometeu esse ato justamente no que se chama de desmame. Justamente no momento que ele ia largar um remédio. Portanto, tome muito cuidado com isso. Eu espero realmente que esse vídeo aqui não vai bombar, tá? Esse aqui não é o tipo de vídeo que fura a bolha. Mas você que gosta da minha opinião, se eu puder te influenciar em alguma coisa, cara, torne o seu estilo de vida um estilo de vida saudável. E sempre que você tiver com esses pensamentos, cara, assista esse vídeo. Pense de novo e tente sair dessa. Um abraço e vamos questionar tudo.